Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Não é da luz que precisamos, é do fogo. Não é da chuva suave, é do trovão. Precisamos da tempestade, do tufão, do terremoto. Frederick Douglass. É estranho. O balanço de pneu no quintal é a única coisa que faz parecer que uma criança mora aqui. Nunca houve nenhum desenho na casa. Nem na geladeira, nem nas paredes. Nenhum livro infantil nas estantes. Nenhum sapato na porta da frente ou boias na piscina. É a residência de um casal, não de uma família. Encaro a janela, vendo o pneu balançar para trás e para frente na brisa, pendurado na árvore de carvalho, e distraidamente, esfrego entre os dedos a fita vermelha que prende o meu cabelo, sentindo o conforto da superfície suave. Ele sempre tinha tempo de empurrá-la no balanço, não tinha? Ele tinha tempo para ela. E ela para ele. Walkie-talkies disparam alarmes e o barulho de fundo em algum lugar às minhas costas, enquanto passos chegam às escadas e portas se fecham com força no andar de cima. A polícia e os paramédicos estão ocupados lá, mas vão querer falar comigo em breve, tenho certeza. Engulo em seco sem piscar. Pensei que o balanço era para mim quando ele o instalou, há 10 anos. Permitiram que eu brincasse nele, mas era minha mãe que realmente amava. Eu costumava observá-los pela janela do meu quarto, tarde da noite, meu pai a empurrando e a magia das suas brincadeiras e risadas me fazendo querer estar no meio disso. Mas eu sabia que assim que me vissem, aquela mágica mudaria. Desapareceria. Então eu ficava na janela e apenas observava. Como ainda faço. Mordo o canto da boca, avistando uma folha verde voar pelo balanço e pousar dentro do pneu onde minha mãe se sentou incontáveis vezes. A imagem de sua camisola branca e cabelo fino flutuando pela noite ao se balançar ainda está muito vívida, pois a última vez que aconteceu foi ontem. Alguém pigarreia atrás de mim e eu pisco finalmente baixando o olhar. Eles falaram alguma coisa para você? Miraí me pergunta com a voz embargada pelo choro. Não me viro, mas, depois de um momento, balanço a cabeça lentamente. Quando você conversou com eles pela última vez? Não posso responder a isso. Não tenho certeza. Às minhas costas, sinto sua aproximação, mas ela estaca em seus passos, ao ouvir o som da primeira maca da ambulância sacudindo e rangendo no andar inferior. Levanto o queixo, me preparando para a comoção distante lá fora, logo que os paramédicos abrem a porta da frente. Os telefonemas e perguntas, o burburinho de mais pessoas chegando, além dos portões, onde a mídia, sem dúvidas, poderá ver o corpo sendo levado. Quando foi a última vez que falei com meus pais? A polícia encontrou alguns remédios no banheiro do quarto dos seus pais, Miraí aborda em sua voz suave. Estão com o nome do seu pai, então eles ligaram para o seu médico e descobriram que ele tinha câncer, Tiernan. Não me movo. Nunca me disseram nada, explica. Você sabia que seu pai estava doente? Nego novamente, ainda vendo o balanço oscilar. Ouço-a engolir. Aparentemente, ele tentou tratamentos, mas a doença foi muito agressiva, revela. O médico disse que ele não passaria desse ano, querida. Uma rajada de vento sopra do lado de fora, agitando o balanço, e observo a corda girar o pneu, retorcendo. Parece que eles Miraí enrola, incapaz de concluir seu pensamento. Sei o que parece. Sabia quando os encontrei esta manhã. Toulouse, o terrier escocês da minha mãe, estava arranhando a porta e implorando para entrar em seu quarto, então eu a abri. O pensamento de que era estranho eles ainda não estarem acordados me ocorreu, mas deixei o cachorro entrar de todo jeito. Logo que estava prestes a fechar de novo, meus olhos se abriram e eu os vi. Na cama, nos braços um do outro, completamente vestidos. Ele estava com seu terno Givenchy favorito e ela trajava o vestido Oscar de la Renta que usou no Festival de Cannes de 2013. Ele tinha câncer. Estava morrendo. Os dois sabiam e minha mãe decidiu não deixá-lo partir sem ela. Decidiu que não havia mais nada além dele. Mais nada.
Sinto uma ardência atrás das pálpebras, mas se vai quase imediatamente. A polícia não encontrou um bilhete, diz Miraí. Você achou? Viro a cabeça, encarando seus olhos, e ela fica em silêncio na mesma hora. Que pergunta idiota. Travo a mandíbula, engolindo as agulhas que perfuram minha garganta. Por todos os anos com babás, colégios internos e acampamentos de verão onde eu me mantinha entretida e era criada por qualquer um, exceto eles, quase não havia mais mágoa em nada que meus pais fizessem. Mas parece que ainda havia partes minhas intactas a serem machucadas. Eles não me deixaram um bilhete. Nem mesmo agora havia algo que quisessem me dizer. Pisco para afastar as lágrimas e me viro outra vez, tentando encarar o balanço de novo, enquanto se retorce e oscila contra o vento. Ouço Miraí fungar e soluçar baixinho às minhas costas, pois ela sabe. Sabe como estou me sentindo, já que esteve aqui desde o começo. Após outro minuto vejo-a do lado de fora da janela, passando por mim. Eu nem havia percebido que ela deixou o quarto. Ela tem uma tesoura na mão e vai em direção ao balanço, erguendo o objeto até a corda. Fecho os punhos e observo-a cortar o material, até deixar o pneu pendurado por um fio e eventualmente cair no chão. Uma única lágrima escorre e pela primeira vez, desde que voltei para casa em todo o verão, senti algo como amor. Horas depois, o sol já se pôs, a casa está silenciosa de novo e estou sozinha. Quase sozinha. Repórteres ainda aguardam além dos portões. Miraí queria que eu fosse com ela para o quartinho onde ela vivia, mesmo recebendo mais que o suficiente para não ter que morar lá. Mas já que ela ficava aqui dia e noite e viajava para onde minha mãe fosse, fazia mais sentido não ter um apartamento, quanto mais alugar um maior. Declinei educadamente. Ela levou Toulouse, já que o cachorro se dá tão bem comigo quanto se dá com um gato, e disse que voltaria logo de manhã. Eu deveria ter sido mais legal com ela. Quando se ofereceu para ficar aqui, eu só queria que todo mundo fosse embora. O barulho e a tensão me deixam nervosa e não queria ouvir todas as ligações que Miraí tem que fazer hoje à noite, o que seria apenas uma recordação do inferno que está acontecendo no mundo e nas redes sociais. Estão falando coisas sobre meu pai. Estão especulando ao meu respeito, sem dúvidas. O sentimento de pena. As previsões de quando seguirei o mesmo caminho dos meus pais, seja por overdose ou meu próprio suicídio. Todo mundo tem uma opinião e pensa que sabe de tudo. Se eu pensava que morava em um aquário antes. Sigo de volta para o fogão, soltando o ar. Meus pais me deixaram para lidar com essa merda. Vapor sobe da panela e desligo o fogo, depositando o macarrão ramen em uma tigela. Esfrego os lábios e encaro o caldo amarelo, sentindo o estômago roncar. Não comi ou bebi nada o dia inteiro, mas não tenho certeza se tinha intenção de comer isto quando vaguei para a cozinha, finalmente, hoje à noite para fazer. Eu apenas sempre gostei do processo de cozinhar algo. A receita, as etapas. Sei o que fazer. É meditativo. Passo as mãos pela tigela, saboreando o calor que perpassa a cerâmica e se infiltra pela pele. Arrepios percorrem meu corpo e quase engulo, mas então percebo que precisaria de mais energia do que tenho. Eles morreram e eu não chorei. Estou mais preocupada sobre o amanhã e ter que lidar com tudo. Não sei o que fazer e a ideia de me obrigar a ter conversas vazias com executivos do estúdio ou antigos amigos dos meus pais, nas semanas que se seguirão ao enterro dos dois, além de lidar com tudo que herdei, faz a bile subir pela garganta. Sinto-me nauseada. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Eles sabiam que não tenho talento para lidar com situações como essa. Não consigo sorrir ou fingir coisas que não estou sentindo. Pegando os hachis na gaveta, prendo-os na tigela e levo comigo ao subir as escadas. Chego ao topo e não paro ao me afastar do seu quarto e virar para a esquerda em direção ao meu. Carregando a tigela para minha escrivaninha, paro de súbito, o cheiro do macarrão fazendo meu estômago embrulhar. Deixo ali e me recosto à parede, escorregando até estar sentada no chão. A madeira fria acalma meus nervos e fico tentada a me deitar e repousar o rosto no piso. É estranho eu ter ficado na casa durante a noite. Quando eles morreram hoje de manhã no final do corredor, o horário estimado da morte foi por volta das 2 da manhã. Não acordei até às 6. Minha mente acelera, aprisionada entre querer esquecer e processar como tudo aconteceu. Miraí está aqui todos os dias. Se eu não os tivesse encontrado, ela teria. Por que não esperaram que eu voltasse para a escola na semana que vem? Sequer lembraram que eu estava na casa? Deixo a cabeça se recostar à parede e apoio os braços acima dos joelhos dobrados, fechando os olhos que teimam em arder. Eles não me deixaram um bilhete. Eles se vestiram. Mandaram o cachorro sair. Combinaram para que Miraí chegasse mais tarde naquela manhã. Eles não me deixaram um bilhete.
A porta fechada do quarto deles paira à minha mente. Abro os olhos, encarando o longo corredor através da minha porta aberta. A casa tem o mesmo som. Nada mudou. Mas então ouço um zumbido vindo de algum lugar, e pisco diante do som débil, voltando ao presente. O que é isso? Pensei que tinha desligado meu celular. Jornalistas sabem que devem requisitar qualquer declaração através dos representantes legais dos meus pais, mas isso não evita que os gananciosos, que são maioria, desenterrem meu número pessoal. Estico meu corpo, pegando o telefone na escrivaninha, mas quando tento destravar, vejo que ainda está desligado. O zumbido continua e quando percebo o que é, meu coração salta uma batida. Meu celular privado. Aquele que está enterrado em minha gaveta. Apenas meus pais e Miraí possuíam aquele número. Era um telefone destinado a entrar em contato comigo em caso de urgência, já que sabiam que muitas vezes deixo o outro desligado. Embora nunca tenham usado aquele número, motivo pelo qual não o mantenho comigo. Ficando de joelhos, abro a gaveta da escrivaninha e tiro o antigo iPhone do carregador portátil, encarando a tela ao me sentar outra vez no chão. Colorado. Não conheço ninguém no Colorado. Mesmo que nunca receba ligações nesse telefone. Poderia ser um repórter que de alguma forma rastreou o número, porém não está registrado em meu nome, então duvido muito. Eu atendo. Alô? Tiernan. A voz masculina é profunda, mas há um tom surpreso nela, como se ele não esperasse que eu atendesse. Ou estivesse nervoso. É Jake Vanderberg, diz. Jake Vanderberg. Seu tio Jake Vanderberg. É quando me lembro. O irmão do seu pai conclui por mim. Meio-irmão na verdade. Esqueci completamente. Jake Vanderberg raramente era mencionado nesta casa. Não cresci com nenhum parente, então apaguei por completo da mente o fato de que ainda tinha um. Minha mãe cresceu em um orfanato, nunca conheceu seu pai e não tinha irmãos. Meu pai possuía apenas um meio-irmão distante, mais novo, sem nenhum laço sanguíneo, que nunca conheci. Não tive tias, tios ou primos enquanto crescia e os pais dos meus pais já eram falecidos, então não tive avós também. Há apenas uma razão para ele estar me ligando depois de 17 anos. Murmuro procurando as palavras. A assistente da minha mãe vai cuidar dos arranjos para o funeral. Se precisar de mais detalhes, não tenho. Vou te dar o número dela. Não vou para o funeral. Fico imóvel por um momento. Sua voz demonstra inquietação. E ele não ofereceu condolências pela minha perda, o que é incomum. Não que eu precise delas. Mas por que ele está me ligando, então? Ele acha que meu pai o colocou em seu testamento? Para ser honesta, pode ser que sim. Não faço ideia. Mas antes que possa perguntar o que quer, ele pigarreia. O advogado do seu pai me ligou mais cedo, Tiernan, revela. Já que sou seu único parente vivo, e você ainda é menor de idade, seus pais aparentemente te deixaram aos meus cuidados. Aos seus cuidados? Aparentemente. Parece que isso é novo para ele também. Não preciso dos cuidados de ninguém. Mas você vai fazer 18 anos em alguns meses, continua. Não vou te forçar a fazer nada, não se preocupe. Ok. Hesito por um momento, sem ter certeza se me sinto aliviada ou não. Não tenho tempo para processar o lembrete de que não sou uma adulta, legalmente, e o que isso significa agora que meus pais se foram. Antes de ele me garantir que isso não significa nada, minha vida não vai mudar. Legal. Tenho certeza de que por ter crescido nessa vida, comenta, você conhece bem mais do mundo do que nós e pode tomar conta de si mesma direitinho a partir de agora. De todo jeito. Nós? Murmuro. Meus filhos e eu, explica. Noah e Caleb. Eles não são muito mais velhos que você, na verdade. Talvez alguns anos. Então tenho primos. Ou, algo assim. Tanto faz. É basicamente nada. Brinco com o fio azul claro do short do meu pijama. Só queria entrar em contato para te dizer que finalmente, diz, se você quiser se emancipar, não vai encontrar nenhuma resistência da minha parte. Não tenho interesse em dificultar nada para você ao te arrancar da sua vida. Encaro o fiapo, prendendo-o entre as unhas e puxando. Ok, então. Bem, obrigada por ligar. Começo a afastar o telefone da orelha, mas ouço sua voz de novo. Você quer vir para cá? Posiciono o celular outra vez contra o ouvido. Eu não queria que parecesse que você não é bem-vinda, garante. Você é. Só pensei, ele para e eu escuto, então dá uma risada. É só que nós levamos uma vida bem reclusa aqui, Tiernan, explica. Não é muito divertido para uma jovem, especialmente alguém que não faz ideia de quem eu sou, entende? Seu tom se torna sério. Seu pai e eu, nós, nunca mais nos vimos cara a cara. Fico lá sentada sem dizer nada. Sei que seria educado falar com ele.
Ou talvez ele espere que eu faça perguntas. Tipo, o que aconteceu entre ele e meu pai? Ele conhecia minha mãe? Mas não quero falar. Não dou a mínima. Ele te disse que moramos no Colorado? Jake pergunta, baixinho. Nos arredores de Telluride, mais acima nas montanhas. Inspiro e exalo o ar em um suspiro profundo, enrolando o fiapo no dedo. Não é muito longe da cidade, quando o clima está bom, mas ficamos presos por conta da neve por meses durante o inverno. Prossegue. Bem diferente da sua vida. Ergo o olhar, deixando-o lentamente vagar ao redor do cômodo onde mal durmo. Prateleiras cheias de livros que nunca terminei de ler. Uma escrivaninha empilhada de diários que gosto de comprar, mas que nunca uso para escrever. Pensei em decorar meu quarto nos recessos em que estivesse em casa, mas como todo o resto, o papel de parede nunca foi comprado, pois não conseguia decidir. Não tenho imaginação. Sim, a minha vida. O peso da porta fechada dos meus pais paira na minha frente no final do corredor. Presos pela neve, ele disse. Por meses. Sem TV a cabo. Sem barulhos. Às vezes, sem Wi-Fi, fala. Apenas o som do vento, das cachoeiras e do trovão. Meu coração se aflige um pouco e não sei se são suas palavras ou sua voz. Apenas o som do vento, das cachoeiras e do trovão. Parece maravilhoso, na verdade. Tudo isso parece meio que legal. Ninguém consegue chegar até você. Meus garotos estão acostumados à reclusão, explica. Mas você. Pego o fio novamente e enrolo no dedo. Mas eu. Vim para cá quando era não muito mais velho que você, reflete. E posso ouvir o sorriso em sua voz. Eu tinha mãos macias, uma cabeça cheia de merda e não sabia o que fazer com elas. Mal estava vivendo. Agulhas perfuram minha garganta e fecho os olhos. Precisamos falar sobre o suor e o sol também. Suspira. Trabalho duro, alívio e se manter ocupado. Construímos tudo o que temos aqui. É uma vida boa. Talvez seja o que preciso. Fugir como ele fez na minha idade. Afogar-me em algo diferente, porque a única coisa que sinto é cansaço. Você teve uma vida boa? Pergunta em um sussurro quase inaudível. Mantenho os olhos fechados, mas sinto como se tivesse um caminhão em cima do meu peito. Tive uma vida boa. Tenho um closet cheio de roupas de estilistas e bolsas que todo mundo espera que a filha de uma estrela tenha. Visitei dezenas de países e posso comprar tudo o que quero. Minha casa é enorme. Minha geladeira está abastecida. Quantas pessoas alegremente trocariam de lugar comigo? Quão sortuda eu sou! Você quer vir para cá, Tiernan? Questiona de novo. Tiro o headphone sem fio e deixo em volta do pescoço, dando uma olhada ao redor do local. A área de retirada de bagagens tem 2 esteiras. Parece o banheiro do aeroporto de Los Angeles. Ele está aqui? Giro, tentando reconhecer alguém que nunca vi, mas ele provavelmente vai me encontrar antes que eu o faça, de toda forma. Nossas fotos de família são difíceis de não encontrar online agora. Seguindo a multidão, vou até a 2ª esteira e espero a bagagem ser liberada. Acho que trouxe coisas demais, e acredito que há uma grande chance de que não vou ficar por muito tempo, mas para ser bem sincera, eu não estava pensando. Ele me mandou uma passagem, dizendo que eu poderia usar ou não, e eu apenas peguei as malas e comecei a enfiar as roupas ali. Estava aliviada por ter algo para fazer. Dou uma conferida no celular para ter certeza de que não perdi nenhuma ligação dele dizendo onde me encontrar. Mas em vez disso, há uma mensagem da Mirai. Só para te dar um aviso. O legista vai confirmar a causa da morte até o final da semana. Vai virar notícia. Se precisar conversar, estou aqui. Sempre. Respiro fundo, mas esqueço de deixar para lá ou enfiar o telefone de volta no bolso traseiro. Causa da morte. Sabemos como eles morreram. Os malucos religiosos no Twitter estão, atualmente, condenando meus pais, chamando-os de pecadores, por terem tirado suas vidas, e eu não consigo nem ler essas merdas. Posso dizer o que quiser sobre os meus problemas com Hannes e Amélia de Haas, mas não quero ouvir as besteiras de estranhos que não os conheciam. Eu deveria desligar meu telefone. Eu deveria. Franzo o senho. Eu deveria ir para casa. Não conheço esse cara e não gosto de pessoas que não conheço. Mas na noite passada, nada parecia melhor do que sair de lá. A esteira começa a girar, despertando-me, e observo as bagagens surgindo à vista. Uma das minhas malas pretas vem na minha direção e me estico para pegar, mas outra mão aparece do nada, erguendo-a para mim. Levanto a cabeça, ficando cara a cara com um homem. Bem, não exatamente cara a cara. Ele me encara de cima e eu abro a boca para falar, mas não consigo me lembrar de nada. Seus olhos estão quase congelados e ele não pisca conforme ficamos ali, travados. É ele? Sei que o meio-irmão do meu pai é descendente de holandeses, assim como meu pai,
E esse cara certamente tem o visual de 1,90 metros, atlético, com cabelo loiro escuro cortado rente ao couro cabeludo e olhos azuis, cuja ligeira diversão contradiz a mandíbula cerrada e a presença intimidante. Você é o Jake? Indago. Oi? Oi? Seu olhar não se desvia nem por um segundo, e por um momento não consigo me afastar também. Sabia que ele e meu pai não compartilhavam o mesmo sangue, mas por algum motivo pensei que seriam parecidos. Não sei porquê. Minha expectativa estava completamente errada no caso, e não me ocorreu que havia uma diferença de idade entre eles. Jake tem que ser pelo menos 10 anos mais novo que Hannes. No final dos 30, talvez início dos 40? Talvez isso tenha algo a ver com o fato de os dois não conviverem. Em dois lugares totalmente diferentes, pouca coisa em comum enquanto cresciam? Ficamos ali por um momento, e sinto que este é o ponto onde a maioria das pessoas se abraçaria ou algo do tipo, mas dou um passo para trás, e para longe dele, só para garantir. Ele não se aproxima. Em vez disso, seu olhar se concentra ao lado e ele gesticula. Essa também? Sua voz é profunda, mas suave, como se ele estivesse um pouco assustado comigo, mas não de todo o resto. Meu coração acelera. O que ele me perguntou? Ah, a bagagem. Olho por cima do ombro, vendo a outra mala preta vindo em nossa direção. Assinto uma vez, esperando sua chegada. Como você sabia que era eu? Questiono, lembrando-me de como ele apenas pegou a mala sem uma palavra para confirmar minha identidade. Mas ele ri para si mesmo. Fecho os olhos por um momento, lembrando que ele provavelmente viu fotos minhas em algum lugar, então não é difícil de descobrir. Certo, murmuro. Com licença, pede, passando por mim para pegar a segunda mala. Tropeço para trás, seu corpo resvalando no meu. Ele a puxa pela alça e adiciona. E você é a única aqui com uma mala da Louis Vuitton, então. Lanço-lhe um olhar, reparando no jeans com joelhos sujos e a camiseta cinza que deve ter custado $7. Você conhece Louis? Pergunto. Mais do que me importaria em conhecer, responde com um olhar firme. Cresci naquela vida também, lembra? Aquela vida. Ele fala como se marcas e luxo negassem qualquer substância. Pessoas podem viver diferentes realidades, mas a verdade é sempre a mesma. Pigarreio, esticando-me para uma das malas. Eu posso levar uma delas. Está tudo bem. Ele nega com um aceno. Estamos bem. Carrego a mochila nas costas e seguro a alça da bagagem de mão, enquanto ele pega minhas duas malas despachadas. Estou pronta para ir, mas ele está me encarando, algo tímido, mas também maravilhado em seus olhos. O quê? Pergunto. Nada, desculpa, diz, negando com a cabeça. É que você se parece com a sua mãe. Abaixo o olhar. Não é a primeira vez que ouço isso, e é um elogio com certeza. Minha mãe era bonita, carismática e escultural. Apesar de nunca ter me sentido confortável com isso. É como se todo mundo a visse primeiro. Olhos cinza, cabelo loiro. Embora o meu seja natural, de um tom de areia, enquanto o dela era pintado para ficar mais dourado. Embora as sobrancelhas mais escuras sejam minhas. Uma pequena fonte de orgulho. Gosto da forma como elas ressaltam meus olhos. Ele inspira fundo. Mais alguma? Pergunta, e deduzo que está falando das minhas bagagens. Nego. Ok, vamos pegar a estrada. Ele guia o caminho para a saída e o sigo de perto, conforme manobramos pela multidão espalhada no lado de fora. Logo que saímos ao sol, inalo o ar denso do fim de agosto, sentindo o cheiro do asfalto e das árvores alinhadas além do estacionamento. A brisa arrepia os pelos em meus braços e mesmo que não haja nuvens no céu, e tudo esteja verde, sinto-me tentada a desamarrar a jaqueta ao redor da cintura e vestir. Cruzamos a calçada sem nem precisar olhar se algum carro poderia estar vindo, porque o trânsito é pior no valet do country club dos meus pais, em uma tarde de domingo. Gostei. Sem buzinas ou alto-falantes estremecendo o chão. Ele para trás de uma caminhonete preta, porém, em vez de abrir o bagageiro, apenas joga minha mala por cima. Esticando-se para trás, pega a outra e faz o mesmo. Pego a mala de mão para ajudar, mas ele, rapidamente, agarra aquela também. Os músculos definidos em seus braços flexionam e brilham ao sol. Eu deveria ter viajado com menos coisas, digo pensando em voz alta. Ele se vira. Não é apenas uma visita. Sim, talvez. Ainda não tenho certeza, mas pensei que era melhor trazer o suficiente para ficar em longo prazo, se decidir ficar. Subimos na caminhonete e afivelo o cinto enquanto ele dá partida no motor. Por reflexo, ergo as mãos para o fone de ouvido em volta do pescoço. Mas paro. Seria rude fazer isso com ele, quando acabamos de nos conhecer. Meus pais nunca viram problema nisso, mas pediam para eu não colocar perto de outras pessoas.
Solto os fones e encaro o rádio. Por favor, que esteja tocando música. Assim que a caminhonete ganha vida, o rádio se acende, tocando Kryptonite bem alto e por um segundo, fico aliviada. Conversa fiada me aflige. Ele sai do estacionamento e deixa as mãos no colo, virando a cabeça para a janela. Dei uma olhada, fala sobressaindo a música do rádio. Temos uma escola de ensino médio online que pode te aceitar. Conta, e volto o olhar para ele, que continua. Temos vários adolescentes que são necessários nos ranchos e tal. Sendo assim, é bem comum que estudem em casa ou completem as aulas no ensino à distância. Ah, relaxa um pouco. Por um momento, pensei que ele esperasse que eu fosse para a escola. Preparei a mim mesma para morar em um novo lugar, mas não para me acostumar com novos professores e colegas de classe. Mal conheço aqueles com quem passei os últimos 3 anos. De todo jeito, ele não precisava se preocupar. Eu dei um jeito. Eu posso ficar na Brymore, aviso, retornando o olhar para a janela. Minha escola em Connecticut estava feliz em lidar com a minha ausência. Meus professores já me enviaram trabalhos por e-mail, e vou poder terminar tudo online. A rodovia começa a dar lugar para casas esporádicas ao longo do caminho, algumas fazendas bem anos 80, com cercas de arame enferrujado, bangalos e até mesmo uma de estilo craftsman, todas cercadas por árvores que parecem agulhas escuras em seu jardim. Que bom, Jake responde. Bom mesmo. Avise a eles, porém, que você pode ficar offline por alguns períodos, já que o Wi-Fi lá em casa é inconstante e some totalmente durante tempestades. Eles podem querer te mandar as tarefas em massa, assim você não fica para trás nos períodos que não funcionar. Eu encaro, vendo-o desviar o olhar da estrada para encontrar o meu. Aceno. Mas quem sabe, não é? Reflete. Pode ser que você fuja para as colinas depois de uma semana na cabana. Porque ele inclina a cabeça, brincando. Nada de lojas ou macchiato de caramelo nas redondezas. Volto a encarar a janela murmurando, eu não bebo macchiato de caramelo. É razoável que ele preveja que eu não vá me sentir confortável com eles ou que dê falta da minha vida antiga, mas sugerir que sou uma patricinha que não consegue viver sem Starbucks é meio ridículo. Acho que podemos agradecer à televisão pelo resto do mundo pensar que garotas da Califórnia são todas idiotas, moradoras do vale, que usam camisas apertadas. Mas com períodos de estiagem, incêndios florestais, terremotos, deslizamentos de terra e 1/5 dos assassinatos em série do país acontecendo em nosso território, também somos duronas. Dirigimos por um tempo e felizmente ele não fala mais nada. A cidade aparece lá na frente e posso ver estátuas de madeira esculpidas e uma rua principal de construções quadradas em ambos os lados. Pessoas estão vagando pelas calçadas conversando, com vasos de flores pendurados nos postes de luz, o que dá ao lugar uma vibe pitoresca e bem cuidada. Adolescentes sentam-se nos bagageiros dos carros estacionados no meio-fio, e eu observo o comércio, a tudo bem familiar e local. Olho para cima, vendo um banner enorme pendurado assim que passamos por baixo dele. Festival de Verão de Chapel Peak 26 a 29 de agosto Chapel Peak. Aqui não é Telluride, digo, virando para ele. Eu disse que era nos arredores de Telluride, corrige. Bem nos arredores de Telluride. Ainda melhor, na verdade. Telluride é um famoso destino de esqui, muitas lojas e comida sofisticada. Isso será diferente. Eu quero diferente. Vejo as lojas passando. Café Greenhouse. Correios dos Porter. Sorveteria Cherry Cherry. Reviro a cabeça para absorver a fofura do toldo listrado em vermelho e branco ao passarmos pela loja. Quase sorriu. Uma loja de doces, eu costumava amar lojas de doces. Não entro em uma há anos. Rebels Pebbles, leio a placa. Parece tão velho oeste. Você trouxe a carteira de motorista? Questiona. Viro a cabeça para frente e aceno. Que bom. Pausa e posso senti-lo olhando para mim. Sinta-se à vontade para usar qualquer um dos veículos, apenas me avise para onde está indo, ok? Qualquer um dos veículos. Ele está falando do carro dele e dos filhos? Onde eles estão, a propósito? Não que eu esperasse que eles fossem ao aeroporto também, mas meio que me deixa nervosa que não estejam empolgados com a minha vinda, se não estiverem lá para me receber. Mais uma coisa que não considerei. Eles tinham uma caverna masculina, confortável e cheia de testosterona. E então surge uma garota, ao redor de quem eles pensam que terão que reprimir as piadas indecentes a partir de agora. Claro, é quinta-feira. Talvez apenas estejam no trabalho. O que me lembra, o que você faz da vida? Questiono. Meus filhos e eu customizamos motocicletas dirt bike, diz, lançando um olhar para mim. Quadriciclos bugs para dunas. Vocês têm uma loja aqui?
Pigarreio. Vocês têm uma loja aqui? Repito, mais alto. Não, nós aceitamos encomendas, construímos na garagem de casa e enviamos o produto finalizado, explica, e não consigo evitar lhe lançar outro olhar. Ele preenche todo o assento do motorista, os músculos bronzeados de seus antebraços contraídos ao segurar o volante. Tão diferente do meu pai, que odiava ficar ao ar livre e nunca ficava sem uma manga longa, a menos que fosse dormir. Jake encontra meu olhar. Vamos receber várias encomendas em breve, garante. Isso nos mantém bem ocupados durante o inverno, e nós enviamos tudo na primavera, bem a tempo de a temporada começar. Então eles trabalham de casa. Os três estarão por perto o tempo inteiro. Sem perceber, esfrego as palmas das mãos e encaro adiante, meu pulso se acelerando em meus ouvidos. Até mesmo em Brimor, meus pais organizaram para que eu não tivesse colega de quarto. Prefiro ficar sozinha. Não sou uma eremita. Posso falar com meus professores e argumentar super bem. E amo ver o mundo e fazer coisas, mas preciso de espaço para respirar. Um local quieto só para relaxar, e homens são barulhentos. Especialmente os mais jovens. Estaremos um por cima do outro o tempo inteiro, se eles trabalham de casa. Fecho os olhos por um momento, subitamente me arrependendo do que fiz. Por que fiz isso? Meus colegas de turma me odiavam, pois pensavam que eu ficava em silêncio por ser snob. Mas não era isso. Eu precisava de tempo. E só. Infelizmente não são muitos os que têm paciência de me dar uma chance. Esses caras vão me ver como alguém rude, assim como as garotas da escola. Por que eu me colocaria de propósito em uma situação onde sou forçada a conhecer novas pessoas? Travo a mandíbula e engulo em seco, vendo pelo canto do olho. Ele está me encarando. Há quanto tempo tem me observado? Forço meu rosto a relaxar de imediato e minha respiração desacelera. Mas antes que possa enterrar a cara no telefone para esconder meu quase ataque de pânico, ele está virando a caminhonete para a esquerda e fazendo um círculo completo, retornando para o caminho de onde viemos. Ótimo! Ele vai me levar de volta para o aeroporto. Eu já o assustei. No entanto, conforme ele desce pela rua principal e eu agarro o cinto sobre o peito para me equilibrar, observo-o passar por 2 sinais de trânsito e virar o volante para a esquerda, deslizando para uma vaga ao lado da rua. Meu corpo se impulsiona para frente com a parada brusca e antes que tenha chance de considerar o que está rolando, ele desliga o motor e desce da caminhonete. Vamos lá, chama, dando-me um olhar antes de bater a porta. Olho pelo para-brisa dianteiro e vejo Rebels Pebbles gravado em tinta dourada na placa preta de estilo vitoriano. Ele nos levou de volta para a doceria. Mantendo a bolsinha de viagem atravessada no peito, desço do carro e o sigo pela calçada. Ele abre a porta e um sininho soa, então me conduz para dentro. O cheiro inebriante de chocolate e caramelo me atinge, e começo a salivar na mesma hora. Não comi nada desde um punhado de mirtilos que me obriguei a engolir esta manhã antes do voo. Ei, Spencer! Jake grita. Ouço o barulho de uma panela em algum lugar nos fundos, e algo, tipo a porta de um forno, se fecha. Jake Van Der Beek. Um homem sai de trás de uma parede de vidro, secando as mãos ao vir em nossa direção. Inferno, como você está? Van Der Beek? Arregalo os olhos para Jake. Ignore-o, pede. Eu nunca fumei. Quer dizer, não fumo mais. Isso é coisa antiga. Ele sorri para o outro cara. Meu eu antigo. Meu eu malvado. Os dois riem e apertam as mãos, e olho para o homem que acabou de sair. Parece ter a mesma idade de Jake, embora alguns centímetros a menos, usando uma camisa de flanela vermelha e azul com o cabelo desgrenhado. Spence, essa é a minha sobrinha, Tiernan. Jake diz a ele. O Sr. Spencer se vira para me olhar, terminando de secar a mão e a estendendo para um cumprimento. Sobrinha, é? Seu olhar é de curiosidade. Tiernan. É um nome bonito. Como você está? Acena uma vez, segurando sua mão. Deixe-a pegar o que quiser, Jake avisa. Não, estou bem. Nego com a cabeça. Mas Jake ergue uma sobrancelha com um olhar de advertência. Se você não encher uma bolsa, ele fará isso para você. E estará cheia de alcaçuz preto e balinhas de hortelã. Torço o nariz por reflexo. O outro homem bufa uma risada. Alcaçuz preto pode ir para o inferno. Jake se afasta pegando uma sacola de plástico e começa a encher com caramelos enquanto fico lá parada, meu orgulho me mantendo plantada no lugar. É o meu maior defeito. Não gosto de dar para as pessoas o que elas querem. Mas aí sinto o cheiro do açúcar e do sal. A essência do chocolate quente dos fogões atinge o fundo da minha garganta e vai direto para a cabeça. Amar é provar. Esperando o quê de Haas? Ouço meu tio dizer. Pisco.
Ele fecha o pote de caramelos e se dirige para as minhocas de gelatina, dando-me um olhar. Encaro de volta. O ato de me chamar pelo último nome deveria parecer como algo brincalhão. Com ele é brusco. Solto o ar e me dirijo até as sacolinhas, pegando uma para mim. Eu vou pagar, informo. Ele nem olha para mim. Como quiser. Abrindo a bolsa, passo por instinto pelos chocolates e vou para as balas com menos calorias, os aros de pêssego, fatias de melancia e tubarõezinhos azuis. Jogo também algumas jujubas e Sour Patch Kids, que são aqueles que têm o formato de boneco, mesmo ciente de que não vou comer nenhum deles. Vagando distraidamente para a próxima gôndola, uso a concha para cavar e retirar uma pilha dos vermelhos. Esses doces são cheios de xaropes de milho, corantes alimentares e aditivos, minha mãe me disse uma vez. Olho para tudo aquilo, que um dia amei a sensação entre os dentes, mas não provo desde que tinha 13 anos. Na época em que comecei a me dispor em desistir de qualquer coisa que a fizesse me valorizar. Talvez, se eu comesse como ela, usasse maquiagem como ela, comprasse bolsas da Prada e da Chanel, vestisse qualquer monstruosidade espalhafatosa que a Versace produzisse. Ela? Balanço a cabeça, sem concluir o pensamento. Enfio 2 colheres cheias de doce na sacola. Jake aparece perto de mim, enfiando a mão no pote. Esses também são os meus favoritos, diz, e joga 2 dentro da boca. Ei, espertinho. Ouço Spencer gritar. Mas Jake apenas ri. Olho para baixo, fechando o pote de novo e dando um nó na sacolinha. Cada bolsa custa $7,95, não importa o que esteja dentro, então termine de encher. Jake me avisa e passa por mim, seguindo a linha de potes de doces. $7,95. Quase tão caro quanto as garrafas de água suíça com que minha mãe tomava banho. Como ele acabou sendo tão diferente deles? Caminho pelos 2 corredores, passando pela seção de confeitaria e chocolates, minha boca salivando um pouco com o tanto que sei que tudo aquilo é bom. Pronta? Jake passa por mim. Sigo até o caixa, jogando a sacola no balcão, com medo de ele tentar chegar primeiro e pagar por mim. Tiro o dinheiro na hora e o homem Spencer parece entender, pois me atende após um breve momento de hesitação. Pago e dou um passo atrás, abrindo espaço para Jake. Ele atende Jake, mas olha para mim. Vai ficar no pico por muito tempo? Questiona, soando hesitante do nada. No pico? Mas Jake responde por mim. Sim, possivelmente até o próximo verão. Os olhos do homem se voltam para Jake na hora, apreensão cruzando seu semblante. Não se preocupe. Jake ri, entregando o dinheiro ao cara. Vamos protegê-la dos grandes e maus elementos. Quando você foi capaz de controlar o Caleb? Spencer rebate, aceitando o dinheiro. Caleb. Um dos filhos dele. Olho para Jake, que apenas encontra o meu olhar e nega com a cabeça, deixando para lá. Ele pega o troco e os doces, e seguimos em direção à porta. Obrigada, digo ao homem. Ele apenas acena e nos observa sair, fazendo-me sentir mais nervosa do que quando entrei. Subimos na caminhonete e meu tio sai, dirigindo-se para onde iríamos a princípio. As pétalas de petúnias rosa flutuam com o vento contra o céu azul, penduradas em seus vasos, e garotos em camiseta sem manga carregam sacos com alguma coisa da doca de carregamento de uma loja de ração para a caminhonete. Aposto que todo mundo sabe o nome de todo mundo por aqui. Não é Telluride, Jake oferece, mas é a maior cidade que quero ver na vida. Concordo. Pelo menos por um tempo. Passamos pelo fim do comércio, por algumas pistas e entramos em uma estrada densa, com árvores perenes, em um leve aclive. A estrada se estreita e dou um olhar de relance pelo para-brisa, vendo a vegetação se tornar cada vez mais alta, interrompendo a luz do crepúsculo à medida que nos distanciamos, deixando a cidade para trás. Algumas estradas de cascalho e terra brotam na trilha principal, e tento espiar pelos caminhos escuros, mas não consigo ver nada. Eles levam a propriedades? Casas? Subimos por um tempo, o motor zumbindo enquanto Jake faz as curvas, e já não consigo mais ver a cidade lá atrás. Raios de sol se infiltram pelos galhos, então pestanejo contra a fonte de luz, sentindo a caminhonete sair da rodovia pavimentada para uma estrada de terra, chacoalhando com os solavancos. Seguro no painel com uma das mãos, observando a pista à frente, com abetos alinhados. Dirigimos por mais 20 minutos. É uma viagem e tanto, diz, o céu ficando mais escuro. Então, se você quiser ir para a cidade, garanta que eu ou um dos meus filhos esteja com você, ok? Aceno. Não quero que acabe nesta estrada depois de escurecer, sozinha, adiciona. Sim, nem eu. Ele não estava brincando quando falou que era recluso. É melhor ter o que precisa aqui,
pois não é uma viagem rápida para o mercado se precisar de leite, açúcar ou xarope para tosse. Ele vira à direita e sobe por uma estrada íngreme de cascalho, as pedras esmigalhando abaixo dos pneus. Começo a ver estruturas no meu campo de visão novamente. Luzes acesas entre as árvores bem visíveis, já que está prestes a anoitecer. Toda aquela estrada que passamos fica enterrada de neve no inverno, informa, e vejo que está me olhando. Com o terreno íngreme e congelado, fica impossível chegar à cidade por meses com estradas fechadas. Nós te levaremos para a loja de doce para reabastecer seu estoque antes de a neve cair. Ignoro a brincadeira e olho pela janela, tentando ver a construção para onde estamos indo, através da parca iluminação do sol, mas com as árvores por todo lugar, não consigo ver muita coisa. Algo que parece um estábulo, alguns galpões, algumas outras estruturas menores enterradas no cenário, e então, ele finalmente para a caminhonete em um terreno plano, em frente a uma casa com janelas enormes e poucas luzes acesas lá dentro. Olho para a esquerda, direita, de cima a baixo, assimilando o imenso local, e mesmo que não consiga vislumbrar nenhum detalhe no escuro, sei que é grande, com 3 andares e varandas de um lado ao outro. Uma pontada de alívio me atinge. Quando ele disse cabana, imediatamente registrei como uma preparação para o apocalipse com apenas o essencial para sobreviver, pensando mais na solidão e no espaço afastado de Los Angeles, do que no casebre em potencial no qual tinha concordado em viver. Não foi até chegar aqui que comecei a me preocupar sobre a decisão precipitada e com o que realmente havia concordado. Eu não precisava de internet, mas estava esperando, no mínimo, por encanamento. E olhando para casa, ainda sentada na caminhonete mesmo depois de ele descer. Acho que demos sorte. Apenas hesito por mais um momento, antes de abrir a porta e deslizar para fora da caminhonete, levando a mochila comigo. Talvez eu tenha exagerado. Talvez não haja tanto motivo para ficar nervosa. É quase como eu esperava, e inspiro o ar, o cheiro fresco de umidade e pedra enviando arrepios pelos meus braços. Amo esse cheiro. Lembra-me de uma caminhada por Vernal Fall, no Parque Nacional de Yosemite, Califórnia, com meu acampamento de verão, anos atrás. Ele leva minhas 2 malas e, embora esteja um pouquinho frio, mantenho o casaco amarrado na cintura e o sigo pelas escadas de madeira. A frente da casa é quase toda tomada pelas janelas, do teto ao chão, então meio que posso ver o interior. O andar inferior parece uma enorme sala com teto alto, e mesmo que haja uma mesma cor impere por ali, madeira, couro, chifres e tapete marrons, consigo distinguir algumas características em cor chumbo também. Olá! Jake chama, entrando na casa e colocando as malas no chão. Noah. Sigo, fechando a porta gentilmente. 2 cachorros se aproximam, um labrador marrom e outro mais esquelético, com pelo cinza e preto e olhos vítreos. Jake se inclina, afagando os 2 e olhando ao redor da casa. Tem alguém aí? Grita novamente. Olho para cima de imediato, vendo alguns níveis de vigas, embora o teto penda para a esquerda e também para a direita, onde está a cozinha. Não há muitas paredes aqui, já que a sala de estar, de jantar e a cozinha se fundem, sem deixar muita privacidade. Embora seja espaçoso. Sim, estou aqui. A voz de um homem soa. Um jovem sai da cozinha, segurando 2 garrafas de cerveja, e sacode a cabeça em direção ao Jake. Jesus Cristo! A porra da Shawnee fugiu de novo, diz. Ele vem até nós, prestes a entregar uma das cervejas ao Jake, mas então me olha e para. Seu cabelo loiro escuro está penteado para trás e meio oculto por um boné de beisebol virado, e ele não parece muito mais velho que eu, talvez 20 ou 21, embora o seu corpo. Seus braços fortes são bronzeados por baixo da camiseta verde, e ele é grande. Seus olhos azuis cristalinos estão arregalados e a boca está curvada em um meio sorriso. Esse é o Noah, Jake apresenta. Meu mais novo. Leva um momento, mas levanto a mão para apertar a dele. Em vez de segurar, apenas coloca uma das garrafas nela e diz: aprenda a gostar. Bebemos muito por aqui. A condensação da garrafa umedece a minha palma, e lanço um olhar para Jake. Ele pega a garrafa da minha mão e olha para o filho. Seu irmão? Ainda está lá, Noah responde, mas não desvia o olhar de mim. Certo. Lá? Começo a me perguntar o que isso significa, mas ignoro, secando a mão molhada no jeans, ainda sentindo seu olhar atento em mim. Por que ele está me encarando? Encontro seus olhos de novo e ele me dá um sorriso de verdade. Eu deveria dizer algo? Ou ele deveria dizer algo? Acho que isso é estranho. Não somos primos de verdade. Eu deveria abraçá-lo, ou algo assim? É rude não fazer isso? Tanto faz. Por quanto tempo você procurou a égua antes de desistir? Jake questiona, a voz mais grossa ao reprimir um suspiro.
Noah dá um sorriso amplo e encolhe os ombros. Minha lógica é que se não a encontrarmos, ela não vai fugir outra vez. Jake ergue uma sobrancelha, olha para mim e explica. Temos uma égua jovem que sempre parece encontrar uma forma de sair de sua baia. E logo olha para o filho de novo, como se fosse um assunto cansativo. Mas cavalos são caros, então ela precisa ser encontrada. O garoto ergue sua cerveja e anda para trás. Só voltei para pegar combustível. Trava o olhar em mim, dirigindo-se para os fundos da casa. Se for tomar banho, deixe um pouco de água quente para mim, avisa. Observo-o passar pela grande pedra da lareira, passando pelo corredor e eventualmente ouço a porta de tela fechando em algum lugar nos fundos. Ele vai encontrar o cavalo hoje à noite? Está escuro, então de manhã eu te mostro a propriedade. Jake avisa, caminhando para a direita, mas aqui é a cozinha. Ele circula a ilha no espaço grande, mas fico para trás. Claro, sirva-se de qualquer coisa, explica, encontrando meu olhar. Vamos fazer várias viagens para a cidade antes de o clima mudar nos próximos meses, então poderemos estocar qualquer comida que você gostar. Vamos trazer enlatados também. Fecha a porta que aposto que seu filho deixou aberta e me informa. Tentamos plantar, colher e matar o máximo possível da nossa comida. Faz sentido, porque pensei ter visto um celeiro e uma estufa entre as outras estruturas. Com períodos tão longos de neve, é inteligente confiar nos mercados e na cidade o menos possível. Ele gesticula para que eu o siga, e me junto a ele quando abre a porta ao lado da cozinha. Se precisar da lavadora ou secadora, fica aqui fora, na oficina, revela, acendendo a luz. Ele desce um lance de escadas e vejo outra caminhonete estacionada na garagem iluminada, essa vermelha. Jake pega um cesto de roupa suja do piso de cimento e coloca de volta em cima da secadora, mas conforme dou um passo, algo prende minha atenção e paro no topo das escadas. Um cervo está pendurado pelas patas traseiras à direita, uma pequena poça de sangue acumulada onde o animal morto está pendurado. Seus chifres flutuam a 30 centímetros do chão, balançando de leve. Mas que pô! Fico boquiaberta. Do nada, Jake se posta ao meu lado nas escadas. Como eu disse, plantar, colher e matar. Ele parece achar graça do que quer que tenha visto em minha expressão. Você não é vegetariana, né? Ele se afasta antes que eu tenha chance de responder e eu saio da garagem, voltando para casa e fechando a porta. Não sou vegetariana, mas me dou conta de que nunca encontrei o meu bife antes de ele ser um bife. Engulo a saliva algumas vezes para hidratar a boca seca. Sala, banheiro, TV. Aponta e eu o sigo. Não temos TV a cabo, mas temos vários filmes e você pode usar o streaming, desde que a internet funcione. Eu o sigo pelo cômodo, avistando sofás de couro rústicos, uma mesa de café e cadeiras. A lareira é grande o suficiente para se sentar próximo e a chaminé se estende pelas vigas. Há madeira e couro em todo canto. Tem cheiro de loja de móveis e materiais de construção com um toque de bacon queimado. Quer a senha do Wi-Fi? Indaga. O lembrete de que posso me manter conectada aqui me faz parar por um momento. Mas se eu recusar, ele vai perguntar o motivo. Claro, respondo. O nome é Cobra Kai. Lanço um olhar para ele. Fofo. Procurando as redes disponíveis, Cobra Kai é a única que aparece. Senha? Ele fica quieto por um momento e diz. Um homem enfrenta você, ele é o inimigo. Um inimigo merece ser tratado. Paro, até que balanço a cabeça e digito sem misericordia. Conecta em segundos. Jake vem para o meu lado e dá uma olhada. Quando vê que acertei a senha, assente, impressionado. Você pode ficar. Ele fica perto e eu respiro fundo, então dou um passo para longe, procurando na sala o que vem a seguir. Mas ele fica parado, me observando, e algo cruza seu olhar sem que o diga. Como eu, ele provavelmente está se perguntando que droga estou fazendo aqui e o que ele fará comigo por uma semana, ou um ano, até eu ir embora. Está com fome? Pergunta. Cansada. Assentindo como se acabasse de lembrar que meus pais morreram há 2 dias e que viajei por 4 estados hoje. Claro, mas não estou me sentindo assim. Só preciso ficar sozinha agora. Ele pega minhas malas e eu o sigo pelas escadas, um corrimão nos levando ao piso superior. Paro por um momento e giro, absorvendo as 7 ou 8 portas em todos os lados, circulando este novo lugar. Meu quarto. Jake aponta diretamente à nossa frente para uma porta de madeira marrom escura e depois, em uma sucessão rápida pelo andar, passamos pelos outros cômodos. Banheiro, quarto do Noah e o seu. Ele deixa minha bagagem em uma porta no canto daquele pavimento, a luz baixa do lustre de ferro forjado acima mal possibilitando que eu veja o layout do ambiente daqui, mas não dou a mínima no momento.
No entanto, me ocorre que ele apenas apontou para os quartos dele, do Noah e o meu. Você tem outro filho, comento. Vou ficar com o quarto dele? Há mais portas. Eu não estava invadindo o espaço deles, né? Mas ele vira a cabeça e aponta o queixo para a direita. A única porta na parede dos fundos. A única entre o meu e o banheiro. O quarto do Caleb é no 3º piso, explica. É o único cômodo lá em cima, então não precisa do tour. Embora a vista seja bonita. Bastante arejado e espaçoso. Ele gosta de espaço. Suspira, suas palavras carregadas com frustração. Ao abrir a porta do meu quarto, os 2 cachorros passam correndo à nossa frente. Tenha isso em mente quando o conhecer e não leve nada para o lado pessoal. Paro por um momento curiosa com o que aquilo significa, mas as pessoas falam mesmo ao meu respeito. Olho para sua porta de novo, deduzindo que haja escadas por trás dela, já que Jake disse que seu quarto é no 3º piso. Caleb está lá em cima? O irmão dele disse que ele estava lá. Jake carrega minhas malas e eu o sigo, ouvindo o clique da lâmpada sendo acesa e o brilho logo enche o cômodo. Meu peito se aquece de imediato e eu quase dou um sorriso. É bacana. Não que eu esperasse muito, mas é aconchegante e organizado, e tenho minha própria lareira. Há portas duplas do outro lado do quarto, uma cama, uma comoda e uma cadeira estofada, tudo feito em cores amadeiradas, deixando bastante para andar ou se esparramar no chão, caso eu queira me sentar como costumo fazer. Um bocejo escapa da minha boca e meus olhos lacrimejam um pouco. As toalhas estão aqui, Jake me avisa do corredor. Avise se precisar de algo. Ele volta para o quarto, preenchendo a porta e fico parada no meio do espaço. Tudo bem? Aceno murmurando. É bacana. Sinto-o me observar e meus músculos se contraem. Você não fala muito, né? Olho para ele que me dá um sorriso. Vamos mudar isso. Boa sorte. Jake agarra a maçaneta e começa a fechar. Você odiava o meu pai. Prendo seu olhar, fazendo-o parar. Não odiava? Ele apruma a postura e me encara. Não vai ser desconfortável minha presença, tio Jake? Se ele odiava meu pai, não vou lembrá-lo dele? Mas seus olhos se tornam penetrantes e ele fala em um tom sereno. Não vejo seu pai quando olho para você, Tierna. Fico parada, sem saber o que ele quer dizer ou se aquilo deveria me fazer sentir melhor. Você se parece com a sua mãe. Ele disse isso no aeroporto. Ele a vê quando olha para mim? Foi isso que ele quis dizer? Seus olhos escurecem e o vejo esfregar o polegar por dentro da mão antes de formar um punho. Estou paralisada, meu estômago embrulhando de leve. E não precisa me chamar de tio, fala. Não sou seu tio de verdade, certo? Antes que eu possa responder, ele estala a língua para chamar os cachorros, que o seguem e fecha a porta deixando-me sozinha. Fico parada, mas os nervos sob a minha pele pegam fogo. Uma ligação, um assento de avião e 4 horas depois, finalmente me dou conta que não conheço essas pessoas. Dou um bocejo, e o cheiro acolhedor de café fresco se infiltra em minhas narinas, então arqueio as costas na cama e me espreguiço para acordar. Droga! Acordei toda quebrada. Estendo meu corpo todinho até a mesinha de cabeceira e pego o telefone para ver as horas, mas minhas mãos não pousam em nada, apenas tocam o espaço vazio. O quê? É quando percebo a aspereza de novos lençóis, o rangido da cama embaixo de mim, o travesseiro que não é de pena, ao qual meu pescoço está acostumado. Pisco, contemplando a luz suave da manhã fluindo pelo teto onde se derrama pelas portas duplas de vidro em meu quarto. Não o meu quarto de verdade. Apoio-me nos cotovelos, a cabeça enevoada, e minhas pálpebras mal conseguindo se manter abertas à medida que bocejo de novo. E tudo me atinge de uma só vez. O que aconteceu? Onde estou? Como fugi, porque foi precipitado e meu cérebro não pensando direito. A incerteza que gira em meu estômago um pouco, pois nada é familiar. A forma como não gosto disso e como me esqueci de que não gosto de mudanças. A forma como ele olhou para mim na noite passada. Apuro os ouvidos, escutando o ranger dos galhos das árvores se curvando diante da brisa lá fora e como ela fica presa na chaminé conforme sopra. Não há nenhuma conversa distante do escritório do meu pai e as 6 telas planas que ele liga ao se preparar para o dia. Nenhuma entrada de estilistas e assistentes correndo para cima e para baixo das escadas, preparando minha mãe para a rotina dela, pois ela nunca sai de casa, a menos que esteja com cabelo e maquiagem impecáveis. Nenhum telefone tocando ou paisagistas cortando a grama. Por um momento, sinto saudades de casa. Imagens espontâneas passam pela minha cabeça. Eles estão deitados em metal frio agora, sendo protegidos dentro de armários gelados. A pele do meu pai está azul e o cabelo molhado e maquiagem da minha mãe se foram. Tudo que eles eram, tudo que o mundo conhece, agora se foi.
Fico lá congelada, esperando a queimação em meus olhos vir, a ardência de lágrimas, a dor na garganta, querendo que as lágrimas venham, desejando que elas escorram, mas não acontece. E aquilo me preocupa mais que a morte dos meus pais. Há um nome para as pessoas com falta de remorso. Pessoas sem empatia. Pessoas que demonstram fortes atitudes antissociais. Não sou uma sociopata. Tipo, eu chorei durante a batalha de Winterfell em Game of Thrones. Mas não chorei, nenhuma vez, quando meus pais morreram. Pelo menos ninguém nesta cidade liga para mim ou como estou lidando com suas mortes. A única pessoa lá em casa que me entenderia é Miraí. E então pisco me dando conta de algo. Miraí merda. Afasto as cobertas e desço da cama, indo até a cômoda onde meu telefone está carregando. Pego, ligo e vejo uma lista de notificações perdidas, a maioria de ligações da assistente da minha mãe. Ignorando as mensagens de voz, telefono para Miraí, percebendo que são 6 horas na costa oeste. Ela atende quase que de imediato. Miraí, digo, antes que ela fale algo. Tiernan, graças a Deus. Ela exala com força, como se tivesse acabado de correr para atender ou acabado de acordar. Desculpa, o celular estava no mudo, explico. Você está bem? Estou sim. Arrepios sobem pelos meus braços, então abro a mala e pego o moletom preto, equilibrando o telefone ao tentar deslizar por cima da cabeça. Então, você vai ficar? Pergunta depois de uma pausa. Você sabe que não precisa. Se a casa não for confortável ou caso se sinta estranha, estou bem, garanto. A casa é legal e ele é paro, procurando a palavra seguinte. O que ele é? Acolhedor. Acolhedor, repete, claramente com suspeita. Pigarreio. Como está o mundo? Indago mudando de assunto. Alguma coisa que precise de mim? Apenas cuide de si mesma, pede, e não me passa despercebido a forma como ela me interrompe. Não vou te atrapalhar de novo. Me ligue se quiser, quero que você me ligue, mas vou me ater a mensagens para saber como você está de tempos em tempos. Só quero que se esqueça de tudo daqui por um tempo, ok? Eu resolvo. Olho em volta do quarto onde dormi, grata por tê-lo para mim, pois pelo menos tenho este lugar aqui que é meu, onde posso ficar sozinha. Mas pensar em sair deste quarto e confrontar novas pessoas faz meu estômago girar, e eu, agende um voo para eu voltar para casa, Miraí, quero dizer isso a ela. Mas não digo. Jake parece ser favorável a me deixar em paz, sem me pressionar demais, mas Noah é amigável. Amigável demais. E ainda tenho que encontrar Caleb, então há uma nova pessoa vindo. Sigo até as portas duplas, precisando de um pouco de ar fresco. A menor das minhas preocupações deveria ser o que as pessoas estão pensando ou dizendo sobre a minha ausência em casa, e o que estão pensando e dizendo sobre meus pais. Mas não consigo evitar. Sinto como se distante e fora do circuito fosse o último lugar onde eu deveria estar agora. Especialmente quando, feito tola, eu me escondi no meio do nada, com um cara que meu pai odiava, em uma terra que tem cheiro de cocô de cavalo e carcaças de servos mortos. Prendo o telefone entre a orelha e o ombro, abrindo as portas. Eu deveria estar aí para... Mas paro, as portas deslizando para longe e a vista surgindo na minha frente, me deixando boquiaberta. Subitamente tenho 2,5 centímetros. Você deveria fazer o que precisar fazer, Miraí responde. No entanto, mal percebo o que ela diz. Encaro adiante distraidamente pisando no grande deck de madeira e assimilando a extensão da vista magnífica que não percebi antes, na noite escura. Meu coração pulsa contra o peito. Então este é o pico. Não passou pela minha cabeça que a cidade ganhou o nome de Chapel Peak por este motivo. À distância, na visão perfeita entre as árvores além da varanda, há uma montanha, seu pico de granito cinza e agourento, cercado por pinheiros verdes e coberto por nuvens brancas que fazem a cena ser tão linda a ponto de me fazer perder o fôlego por um segundo. Puta merda! Está bem ali. Uma catedral, em frente a um céu azul. E antes que possa me deter, ergo a mão, estendendo o braço como se quisesse segurar em um punho, mas tudo o que posso sentir é a brisa do ar da manhã correndo por entre meus dedos. Inalo profundamente o cheiro de terra e pedra invadindo meu nariz mesmo daqui, a memória do cheiro do animal morto, da noite passada, já esquecida. A essência da água paira no ar, fresca, mas úmida, onde penetra no solo e na rocha, e eu inspiro de novo, fechando os olhos. Os pelos dos meus braços se arrepiam. Preciso ir embora agora. Não quero me acostumar com o cheiro, porque tudo isso deixará de ser especial em pouco tempo. Se quiser estar aqui para o funeral, então esteja. Miraí continua, como se eu ainda me importasse com o que estávamos discutindo. Se não quiser, acho que ninguém questionará a única filha de Hannes e Amélia de Haas se ausentar do funeral,
por estar tão perturbada pela morte repentina dos dois pais. Abro os olhos, uma parte minha querendo sorrir e a outra desapontada comigo mesma, pois sei que não quero ir embora. Não hoje, de todo jeito. Ergo o olhar para o pico, sem querer deixar de encarar aquela vista ainda. Engulo em seco lembrando-me de Miraí. Obrigada, digo a ela. Vou tirar alguns dias e